Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de eletrostática para o nono ano. Agora a gente vai ver mais uma aula de exercício através de métodos de eletrização. Bom, esse exercício ele diz o seguinte: um condutor carregado positivamente é posto em contato com um segundo corpo idêntico e neutro. Após essa interação, e aqui ele dá uma série de opções do que vai acontecer após isso. Bom, a gente sabe que essa situação ela está dizendo que eu tenho um corpo positivo, um corpo neutro. Eu vou colocar eles em contato, ou seja, vai haver troca de carga, e a gente sabe que essa troca de carga vai se dar de uma forma que após o contato, a gente vai observar uma eletrização. Como se dá esse tipo de contato? Como esse aqui está positivo e esse aqui está negativo, independente do valor que seja, como a gente sabe que por contato você soma a carga e divide por 2, mesmo que seja uma carga positiva muito pequena, e essa aqui é zero, ambas vão ter metade dessa carga positiva. Mas o principal aqui que a gente vai representar é que ambas vão ficar positivas. E isso vai conseguir responder às nossas afirmações, né? Vai dizer se as nossas afirmações são corretas ou erradas. Ambas ficam neutras? Não, exatamente porque a gente sabe que vai ter uma redistribuição de cargas aqui. Vai fluir cargas negativas para positiva, isso não vai ser verdade. Apenas um dos corpos é repelido? Não. A gente sabe que vai ter uma repulsão, mas essa repulsão é mútua. Mesmo que os corpos tenham massas... se os corpos tivessem massas muito diferentes, você poderia ter um comportamento diferente na repulsão, mas ainda assim as forças seriam iguais. Mas aqui a gente falou que os corpos são idênticos. Se ambos os corpos se atraem, não. Tá? A gente sabe que eles vão ter cargas iguais. D, ambos os corpos se repelem? Exatamente isso. Então, essa é a nossa resposta. Por que a gente vai marcar essa resposta? Porque eles vão ficar ambos positivos e ambos vão se repelir com força igual, e como eles têm massas iguais, eles vão se afastar de formas iguais. A última afirmação vale a pena olhar, que fala assim, as cargas não se alteram. Bom, a gente sabe que isso não é verdade, porque vai haver troca, já que eles são condutores e estão em contato. Ok? Bom, esse segundo exercício, ele já está dizendo o seguinte: ao atritar um corpo A com um segundo corpo B, ambos ficam eletrizados, A positivamente e B negativamente. Isso ocorre, pois, e aqui uma série de opções. Mais uma vez, para a gente facilitar o nosso exercício, melhor previamente a gente já meio que fazer uma análise do que está acontecendo. Ou seja, fazer aqui um esquema. Aqui eu coloquei dois corpos até de formatos diferentes, porque não necessariamente eles são idênticos, mas saber que vai após o atrito, o que vai acontecer. A gente viu que um deles vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Bom, agora por que isso ocorreu? Na letra A, ele diz que o corpo A cria novas cargas positivas, ou seja, ele estava neutro, só que após o atrito fez com que ele criasse cargas positivas e por isso ele ficasse carregado positivamente com excesso de cargas positivas. Isso não ocorre. A gente lembra que através do processo de eletrização por atrito, o que ocorre durante o atrito é uma troca de cargas, ou seja, há um deslocamento de cargas negativas de um dos corpos para o outro corpo. Não há uma geração de cargas, não se cria cargas, nem se destrói cargas, nem nada disso. A quantidade de cargas total ainda vai se manter. Então, essa primeira opção está incorreta por causa disso. A nossa segunda opção, ela fala basicamente a mesma coisa, só que invertendo. Ele diz que o corpo B que cria cargas negativas. Isso também está incorreto pelo fato que nós falamos, que não vai haver uma geração de cargas. Bom, a letra C, ele diz que o corpo A cede elétrons para o corpo B. Aqui no nosso esquema, o corpo A é esse daqui e esse é o corpo B. Bom, ele disse que o corpo A que cede elétrons para o corpo B. O que isso faria? Como os elétrons são as cargas fundamentais negativas, o A, ao perder elétrons para B, ficaria positivo, por haver uma falta de equilíbrio de cargas dentro do seu corpo, ou seja, ele perderia algumas cargas negativas dele, faria com que haveria agora mais cargas positivas do que negativas, e o B, recebendo esse excesso de cargas negativas, também ficasse negativamente carregado, exatamente por ter um excesso de cargas negativas. E é exatamente essa a resposta. Isso por quê? Porque o que a gente sabe é que o que se move durante a eletrização por atrito são exatamente as cargas negativas, no caso dos elétrons, porque por uma série de fatores que nós já estudamos. Então, essa é a resposta correta
Mas a gente ainda vai analisar a D e a E para entender quais são as outras opções que poderiam parecer corretas, mas não estão. No caso aqui, na letra D, ele diz o corpo cede elétrons para A, tá? Ou seja, ele está acertando na questão da movimentação é dado pelos elétrons, que no caso aqui seria B cedendo elétrons para A, só que se B cedesse para A, ao perder elétrons, B ficaria positivo, porque ele está perdendo cargas negativas. E o A, ao receber esse excesso de cargas negativas, deveria ficar negativo. Então essa está incorreta por causa disso. E a última, a letra E, ela diz que o corpo B cede prótons para A. Lembrando que os prótons são as partículas subatômicas positivas, ou seja, que tem em todos os corpos também, assim como os elétrons, só que elas são positivas. O que faria um certo sentido você pensar que o corpo B estaria cedendo cargas positivas para A. Isso faria com que ele ficasse negativo e que A ficasse positivo. Porém, nós já falamos que devido exatamente à estrutura atômica, o que é arrancado, o que é transferido entre os corpos são as cargas negativas, são os elétrons, não os prótons. Então essa aqui está incorreta por causa disso, que não são essas cargas positivas que estão se movimentando, e sim as cargas negativas, ok? Bom, nesse terceiro exercício ele afirma o seguinte: um corpo A inicialmente neutro é eletrizado por um processo como na figura, que é essa figura aqui. Foi utilizado um segundo corpo idêntico B, carregado negativamente. Sobre isso, responda. Aí na letra A, ele faz uma seguinte pergunta: qual será o sinal da carga de A? Como a gente sabe, isso aqui é o esquema de eletrização através de indução. Ou seja, esse aqui é o corpo A, e esse é o segundo corpo B, e ele é feito de que forma? Esse corpo A é aproximado de forma a repelir as cargas negativas para essa posição, de forma com que ele faça que esse lado do corpo fique carregado positivamente, e o aterramento é ligado momentaneamente, ou seja, é conectado aqui à Terra momentaneamente, de forma com que essas cargas negativas sejam descarregadas para a Terra. Isso vai fazer com que o A perca cargas negativas, então a gente pode imaginar que após isso, o corpo A vai ficar positivamente. Não sei se a gente lembrar do processo de indução, a gente consegue analisar que o corpo A vai ter carga igual positiva. Bom, agora na letra B ele já pergunta uma coisa que vai ser subsequente a isso. Se forem postas bem próximas, esses corpos irão se atrair ou repelir. Para a gente entender isso, basta a gente imaginar o que aconteceria se a gente colocar muito próximo corpos idênticos de cargas opostas. Eles, na verdade, vão sentir uma força de atração. Tá? Então, não só através do processo de indução a gente consegue identificar qual é a carga, como também a gente consegue saber o que vai acontecer com esses corpos, se eles vão atrair, repelir e até posteriormente sofrer algum tipo de equilíbrio eletrostático. Uma outra coisa importante que a gente tem que falar é que se eu colocasse esse aterramento do outro lado, ou seja, aqui no lado onde tem excesso de cargas positivas, a Terra ia ceder cargas negativas para o corpo A, devido aqui ser um lado positivo, ou seja, o corpo A ficaria com outra carga, com uma carga positiva. Então é por isso que é importante analisar não só o tipo de processo de eletrização, também como está sendo montado o esquema da indução aqui, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.